Você já se perguntou como são feitos os projetos de fundação? E como descobrir até que profundidade devemos escavar? Ou se tem ou não lençol freático no nosso terreno? Enfim, todos esses detalhes que devem ter no projeto de fundação nós descobrimos por meio das sondagens do solo. E é justamente isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então vem comigo e vamos assistir. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Saber Engenharia. Eu sou o engenheiro Nicolas e hoje nós vamos falar de prospecção geotécnica, mais conhecida como sondagem do solo. Qualquer projeto de engenharia que se preze requer um conhecimento adequado do solo. É justamente isso que diferencia a engenharia do achismo. E como a gente, quando escolhe o nosso terreno, só consegue ver as primeiras camadas de solo, nós precisamos saber o que tem no subsolo para poder definir aonde e qual tipo será a nossa fundação. E é nisso daí que entra a sondagem, ou prospecção geotécnica, principalmente que servirá de base de cálculo para os projetos de fundação. E por falar em fundação, você já conferiu a playlist aqui do canal de fundações? Eu vou deixar aqui no card uma playlist com 3 vídeos sobre fundações profundas e fundações rasas. Vai lá depois desse vídeo e dá uma conferida. Em geral, os solos não são uniformes, ou seja, eles não possuem as mesmas características da superfície até o subsolo. Geralmente, o solo é organizado em camadas, com várias características diferentes em cada camada. E se escavarmos até certa profundidade, iremos encontrar a rocha-mãe. E se você está se perguntando por que se chama rocha-mãe, é muito simples. Existem 2 tipos de solo: os solos residuais e os solos sedimentares. Os solos sedimentares, como o nome já diz, eles derivam de sedimentos que vão se depositando no fundo de vales, como por exemplo nos rios. Já os solos residuais são derivados da deterioração das rochas, e essa rocha é chamada de rocha-mãe. Descobrir a natureza de cada camada de solo, a profundidade do lençol freático e aonde encontraremos a rocha-mãe são os principais objetivos das sondagens. Mas lembrando que nem sempre é assim. Às vezes o solo é realmente uniforme, às vezes não possui lençol freático, e às vezes não importa o quanto a gente cave, não encontraremos a rocha-mãe. E isso varia de terreno para terreno, de localidade para localidade. Mas a gente só vai descobrir isso depois da sondagem. Por isso que é tão importante começar uma obra com uma sondagem adequada do solo, para que evitem-se problemas no futuro. Mas afinal, como é feita essa sondagem? Calma que eu vou te explicar. Bem, na verdade existem vários métodos de sondagem. As trincheiras, as valas, os cones, método cone, métodos rotativos, enfim, várias formas de descobrir o que há no subsolo do seu terreno. Mas como você já viu pelo título desse vídeo, o método que eu irei falar aqui é o método SPT, que é o mais utilizado no Brasil. Mas só depois que você descer a tela e clicar no botão inscrever-se aí embaixo, para você se inscrever no canal e virar mais um membro da comunidade Saber Engenharia. Vai, eu estou esperando você clicar aí. Clicou? Beleza, vamos continuar. A sondagem SPT é normatizada pela NBR 6483 de 2011. Se você quiser ler mais a respeito depois de ver esse vídeo, se achar que o conteúdo não foi suficiente, é só pesquisar aí no Google que você vai encontrar facilmente. Mas eu te aconselho a esperar até o final, porque aqui eu vou falar só aquilo que é necessário. Às vezes as normas são muito complicadas e possuem muita informação que não vão te servir. Mas vamos lá. O método de sondagem é realizado da seguinte maneira. Inicialmente é feito um furo no solo com um trado manual ou mecânico até atingir 1 metro de profundidade. Após isso, é inserida uma haste com uma ferramenta na ponta chamada amostrador. Esse amostrador, como você já deve perceber pelo nome, tem a função de retirar amostras de solo, para que você possa estudar a granulometria, a tipologia do solo e principalmente o teor de umidade. É através desse teor de umidade que nós descobrimos se já atingimos ou não o lençol freático. Após retirar dessa amostra, o amostrador é substituído por um trépano, que é uma ferramenta que serve apenas para perfurar o solo. Certo, mas e como medimos a resistência do solo? É simples e não necessita de tanta tecnologia assim. Com um martelo de 65 kg lançado a 75 cm de distância em queda livre, são aplicados golpes no fundo dessa haste e ela vai adentrar o solo. Para isso, você precisa de um tripé como esse que está sendo mostrado nessa figura. Pois bem,
Conforme o martelo é lançado e o amostrador perfura o solo com o impacto do martelo, é preciso anotar a quantidade de golpes necessária para que essa haste adentre 45 centímetros no solo. Mas esses 45 centímetros são divididos em 3 trechos de 15 centímetros e são anotados separadamente. Veja nessa tabela. Vamos observar os resultados do primeiro metro de perfuração. Os 15 centímetros iniciais do primeiro metro foram perfurados apenas com 2 golpes do martelo. Já os 15 centímetros intermediários foram necessários 4 golpes e os 15 centímetros finais levaram 7 golpes para serem perfurados. Como você pode perceber pela coluna da esquerda, o ensaio é repetido a cada metro de solo. E lembrando, em cada metro novo de solo deve ser retirada uma amostra com o amostrador, para que se descubra se já atingimos ou não o lençol freático. Pois bem, como sabemos que é medida apenas 45 centímetros de resistência, para facilitar a perfuração e agilizar o método de ensaio durante os outros 55 centímetros de perfuração, é utilizado o trépano. Esse trépano, que eu já tinha falado antes, possui furos para a saída de água. Essa água é bombeada pela haste até o fundo da perfuração para umedecer o solo e facilitar a escavação. E como toda água que entra deve sair, quando ela sai, carrega material de solo. E esse material pode ser verificado no momento da escavação, para que façam um exame tátil e descubra se estamos já atingindo argila, areia, enfim, qual o tipo de solo e como ele está se comportando ali naquele momento. Mas e qual é o resultado do ensaio? Vamos voltar para aquela tabela. O resultado do ensaio é o NSPT, ou número SPT, que é o número de golpes que a haste leva para perfurar 30 centímetros de solo. 30 centímetros? E não era 45? Pois é, mas os primeiros 15 centímetros são desconsiderados, pois leva-se em conta que o solo já estava perturbado pelo trépano, pela água bombeada, enfim. Não deve-se considerar para a medição de resistência. No nosso exemplo, o NSPT do primeiro metro seria 11, do segundo metro seria 14 e do terceiro metro seria 19, assim por diante, como você está observando aí. E claro, quanto maior for o NSPT, maior será a resistência daquela camada de solo. E a partir desse número, você pode supor a capacidade de carga de cada camada, tanto por meio de fórmulas ou por meio de tabelas como essa aí que você está vendo, que correlacionam o NSPT com a capacidade do solo. E se você está se perguntando quando é que a perfuração para e o ensaio acaba, nós temos alguns fatores que ditam isso. O ensaio vai acabar principalmente quando não der mais para perfurar, quando se atingir a rocha mãe. Mas também pode acabar quando, durante 5 metros seguidos, os resultados derem maior do que 45 em todos os metros. E outro detalhe que eu devo falar aqui para vocês é a quantidade de furos que deve ser aplicada em cada terreno. E quem vai dizer isso é a NBR 8036. Para terrenos com área menor que 200 metros quadrados, deve ser feito pelo menos 2 furos no terreno. Para áreas entre 200 e 400 metros quadrados, devem ser feitos 3 furos no terreno. De 400 a 1.200 metros quadrados, deve ser feito um furo a cada 200 metros quadrados de terreno. Se o terreno tem entre 1.200 e 2.400 metros quadrados, deve ser feito um furo a cada 400 metros quadrados de terreno. E se o terreno for maior que isso, cabe ao engenheiro responsável pelo projeto decidir. Mas ele deve levar em consideração o tipo de projeto, a necessidade de segurança e principalmente o mínimo estabelecido pela norma, que nunca pode ser menos de 3 furos por terreno, e esses furos não podem estar distantes mais que 100 metros entre si. Claro que esses são valores de referência, e dependendo do projeto, o engenheiro pode pedir mais furos ainda. Por exemplo, num projeto de uma ponte ou um viaduto, pode ser feito um furo a cada pilar que será aplicado nessa ponte. E só para matar a curiosidade, eu vou colocar aí na sua telinha um resultado de um ensaio de sondagem. Então coloca aí em full screen, em HD, e pausa a imagem para você perceber todos os detalhes. Repare aí que o NSPT e consequentemente a resistência do solo aumentam de acordo com o aumento da profundidade. Além disso, temos as informações sobre o amostrador, o perfil geológico do solo e aonde está o nível da água. E é tudo isso que nós vamos levar em conta na hora de fazer nosso projeto de fundação, em qual profundidade ela vai estar e qual tipo será utilizado. Lembrando que se você quer saber quais são os tipos de fundações que existem,
A playlist de fundações está aí. Pois bem, espero que agora você já esteja sabendo tudo o que é preciso sobre o ensaio NSPT. Compartilhe o vídeo com seu colega engenheiro, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo da engenharia. Siga-me nas redes sociais, aí está uma descrição. E não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou e de assistir um desses dois vídeos que estão aí do lado. Valeu e até a próxima!